Então, deixa eu mostrar o projeto para vocês. Qual que é a minha ideia? Imagina que você tem uma imobiliária, tá? Estou dando um exemplo aqui para você. Imagina que existe uma imobiliária. Essa imobiliária, ela vende apartamentos normais, né? Apartamentos que já foram de outras pessoas, e também vende apartamentos na planta. Então, não sei, comenta aí se você já comprou um apartamento na planta, se você já viu um apartamento na planta. É um apartamento que ainda não foi construído, mas eles vendem antes de construir. Esse que eu estou morando aqui agora, eu comprei antes de estar pronto também. Então, o que acontece? As imobiliárias, geralmente, elas fazem uma grande ação, assim, fazem página, faz evento, tudo para vender uma coisa que está na planta. E qual que é o processo de venda de uma imobiliária, né? Ela precisa, primeiro, capturar pessoas interessadas mostrarem interesse, aí ela precisa entender o potencial daquela pessoa em ser uma compradora de verdade. Ah, será que essa pessoa realmente quer comprar? Ou é só um curioso? Será que ele é um lead quente, um lead frio? Lead é uma pessoa interessada, tá? É uma pessoa que está muito interessada, pouco interessada ou mais ou menos. E aí ela pega esse contato dessa pessoa e passa para os corretores. E aí o corretor ele vai olhar lá, nossa, tem 100 pessoas para eu chamar para eu entrar em contato hoje. Mas eu tenho que entrar em contato com as que têm mais chance de comprar de mim, que são as pessoas mais interessadas, né, primeiro. Então, ele vai procurar as pessoas que estão mais interessadas. Como que a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil? Como que a gente pode dizer para esse corretor quem são os leads mais interessados, quem são os leads mais ou menos interessados, quem são os leads que nem têm muito interesse, que é só um curioso, né? A gente pode fazer isso com automação, com no-code IA, o processo inteiro, desde capturar o lead, desde processar usando o IA para analisar o perfil desse lead. Esse lead ele vai preencher um formulário, eu vou analisar esse formulário com uma IA para entender se ele é um lead quente, mais ou menos, ou frio, e depois eu jogo isso para um CRM, que é um sistema visual onde os vendedores podem ver os leads interessados e pegar o contato desse lead e entrar e arrastar ele ali dentro para ver no todo o processo de vendas, tá? A gente vai criar esse projeto juntos hoje. Só que eu estou dando um exemplo da imobiliária, mas é só um exemplo. Esse processo de vendas, de captura de interessados, entender qual o valor desse interessado, né, para aquela venda, e colocar em um lugar que os vendedores possam ter um acesso organizado, isso acontece na Ambit Code, a gente tem isso aqui dentro, em empresas que vendem peças, empresas de hospital, dentista, advogado, qualquer tipo de empresa que tenha clientes que se mostrem interessados, eles são filtrados e depois a empresa entra em contato, essa automação serve que a gente vai criar. Então isso aqui dá para você literalmente vender para uma pequena imobiliária, como eu falei, para um advogado, para qualquer tipo de pessoa que tenha um serviço padronizado ou um produto, tá? Então a gente vai criar isso do zero. Vou mostrar para você agora a parte visual. Ó. Esse é o formulário, né, que o cara vai preencher. Aqui é o exemplo, ó, Praia Life é o nome da que eu inventei aqui para o nosso exemplo de imóvel na planta, né? Aí esse cara vai preencher isso e no final vai cair para o vendedor nesse sistema aqui, ó. A gente vai criar esse sistema visual aqui, tá? A gente não vai criar as telas. A gente está usando um sistema chamado Airtable, que é uma ferramenta muito usada por quem trabalha com no-code automação. Então você está vendo que a gente gerou um painel onde a pessoa que preencher aquele formulário, depois que ela escreveu no formulário, vai ser processado, vai ser analisado por uma IA, tá? Isso aqui é uma ferramenta no-code que a gente vai usar para fazer isso. A gente vai processar o que ela mandou e aí depois a gente vai decidir em que parte a gente coloca e qual o status, ó, se ele é um lead morno, se ele é um lead quente, tá? Se ele é um lead frio. E aí depois cai aqui, automaticamente a gente vai atribuir para um vendedor. E depois que a gente atribuir para um vendedor, o vendedor vai poder vir aqui e entrar em contato com o seu cliente, tá? Então a gente vai fazer até essa etapa. A gente poderia ir muito além, mandar e-mail, mandar WhatsApp, tudo automatizado. Mas, afinal de contas, a gente não tem tantas horas assim para essa live. A gente vai desde a criação deste formulário, a criação dessa automação, a criação de todo esse sistema visual aqui dentro do Airtable, onde a gente pode gerenciar os imóveis que a gente tem, a gente pode gerenciar os vendedores que a gente tem, a gente pode gerenciar, então, a tela efetivamente onde os vendedores trabalham, tá? Vocês já sabem que o nosso projetão, ele começa com a captura do lead, a captura desse indivíduo aqui que está interessado em morar na praia, né? Então, esse é o formulário que o cara preenche. Existem várias ferramentas que você pode criar formulários. Existe o Google Forms, existe o Tailey, que vocês estão vendo aqui, né? Existem muitas e muitas ferramentas que dá para fazer isso. O Tailey, ele é especialmente legal porque ele é muito barato, assim, na verdade, né? O Tailey, ele sai de graça para captura de
leads, se eu não me engano, é infinito o número de leads que você pode capturar aqui com o Tailor, ó. Forms ilimitados, submissão ilimitada. Então o Tailor é muito bom, tá? Por isso que eu estou usando ele aqui, ele fica com essa carinha de Notion, o formulário, né? Então o que eu fiz? Eu criei uma conta no Tailor, então o que eu recomendo? Que você entre em tailor.so, tá? E aí você cria a sua conta. Não precisa sair correndo para fazer isso agora, porque não vai dar tempo de acompanhar junto com a live. Aí no Tailor eu vim em New Form, né, para criar um novo formulário. Ó, bem cara do Notion. Para quem gosta do Notion, como eu, é um prato cheio. Aí aqui você pode pôr a cor que você quiser, né? Você pode falar, não, eu gosto de cor escura, eu gosto de tema escuro. Acho que não é aqui, não é no Customize, é isso. Eu gosto de tema dark, então eu quero um formulário dark. Aí você vem aqui e coloca o nome do empreendimento, né, que vai estar na planta. Lembra? A gente vai criar esse formulário e aí a imobiliária divulga esse formulário no Instagram dela, faz um anúncio pago para esse formulário, manda um e-mail, né? Aí a pessoa, quando recebe esse formulário, ela vai ver aqui, ó, One Beach Praia, One Beach Praia, né? E aí aqui vai ter o nome do empreendimento e aqui para você criar os campos, você coloca barra e você coloca o tipo de campo, ó. Resposta curta. Então, nome. Aqui a pessoa vai preencher o nome dela. Aí, se eu quiser outro campo, então eu ponho aqui e-mail. Vou procurar por campo e-mail, que ele é formatado para o tipo e-mail. Então, eu ponho aqui, ó, e-mail. E assim, sucessivamente, eu vou colocando todos os campos do meu formulário, até que eu venha aqui e publique esse formulário. Quando eu publico esse formulário, eu posso vir em integrações, integrar direto aqui com o Notion para guardar as informações lá no Notion, com o Airtable, com o Make, mas a gente não vai integrar direto por aqui, tá? Em settings também eu posso pôr em português, né? Porque a pessoa que vai responder é brasileira ou pelo menos fala português. Eu posso aparecer a barra de progresso enquanto ela preenche, né? Enviar um e-mail quando a pessoa termina de preencher, para ela saber que deu certo, né? Preencher ali. Então tem várias configurações simples aqui. E aqui depois eu posso ver quem submeteu, né? Quem enviou esse formulário. Então, ó, se a gente vier aqui em compartilhar, ele gerou para mim um formulário. Não tá tão bonitinho quanto aquele outro, porque eu não preenchi ele certinho, beleza? Então, para que eu não perca tempo de vocês, né? Eu não vou criar o formulário do zero. Eu criei, na verdade, um formulário aqui, eu só não coloquei todos os campos. Então, por uma questão mais de praticidade didática aqui, eu vou mostrar para vocês o formulário que eu criei antes e a gente vai partir dele, senão eu vou ter que colocar toda essa descrição, essas coisinhas aqui. Então, aqui no caso, ó, Praia Life, coloquei essa descrição, coloquei os campos da mesma forma que você viu abaixo. E quais são as perguntas, né, que a gente vai fazer? Aí você pode me perguntar, Léo, como que você chegou nas perguntas que dá para identificar se uma pessoa é um lead quente, morno ou frio se você não é corretor? Porque eu sou um ótimo usuário do ChatGPT. Eu vim aqui no ChatGPT e eu falei para ele o seguinte, crie um exemplo de imóvel que vai ser lançado na planta em Florianópolis, cria a descrição e os campos para um formulário de captura de interessados nesse imóvel. Esses campos devem me ajudar a identificar se o lead é quente, morno ou frio. Então, eu conversando com o ChatGPT, cheguei então a um exemplo de imóvel, ó. Igualzinho ele está gerando aqui para gente, ó. Na verdade, ele está gerando a descrição até melhor, ó, do que a que eu coloquei lá. Tem os diferenciais aqui, né? Ó, o formulário: nome, e-mail, telefone. Você mora em Florianópolis ou pretende mudar para cá? Qual o objetivo da compra? Já conhece a região, faixa de valor, já possui valor de entrada. Note então que ele até deu uma identificada aqui, o que significa um lead quente, lead morno, lead frio. Então, eu cheguei nessa conclusão de quais campos criar através de uma conversa com o ChatGPT. Simples assim, tá? E aí eu vim no Tailor e preenchi. Aqui no Tailor, se você vem aqui, ó, você pode pôr um logo, né, para esse imóvel, para imobiliária, você pode pôr um fundo. Como que eu cheguei no logo? Eu falei para ele, desenhe um logo para a minha imobiliária praiana, chamada One Beach Praia. E ele vem e ele desenha o logo. Se ele vier com um fundo, né, um fundo colorido, você vai lá em Remove BG,
que você consegue tirar o fundo, né, da imagem, tá? Então eu tô falando de forma bem por cima aqui para vocês irem entendendo o meu processo pessoal. Existem milhares de caminhos aqui, tá? Mas esse é o meu processo pessoal. Então foi assim que eu gerei esse logo bonitinho, foi assim que eu gerei esses campos que tem uma lógica seletiva, né, para saber se o lead é quente, morno ou frio. Ou seja, é uma provinha ali para entender. Então, enquanto ele gera a imagem aqui, esse é o nosso formulário. Com o formulário quase pronto, eu me lembrei de uma coisa. Uma imobiliária, ela pode trabalhar um ou mais imóveis ao mesmo tempo. Então, o Ambit Imóveis, ela pode ter um lançamento no Campeche, pode ter um lançamento no Morro das Pedras, pode ter um lançamento em Jurerê, pode ter um lançamento em vários bairros aqui de Florianópolis. E aí, o que eu pensei? Eu vou passar, então, um campo oculto, toda vez que a pessoa preencher esse formulário, para o Make conseguir saber qual foi o formulário que essa pessoa preencheu, tipo um código exclusivo para esse formulário. E aí, aqui no Tail, você consegue criar um campo desse tipo, colocar um valor default, um valor que sempre é o mesmo valor para aquele campo, um valor pré-preenchido, e aí você consegue vir aqui e colocar para esconder o campo, ó, hide, esconder, tá? Então, ó, eu criei um campo chamado código aqui, ó, tá vendo? E com esse valor, que depois vocês vão entender o porquê que eu selecionei esse valor, depois talvez a gente tenha que mudar aqui no nosso exemplo. Então, são os mesmos campos que o GPT gerou, bonitinho. Aqui é do tipo múltipla escolha, aqui é do tipo short answer, né? E aqui tem o código. Até aqui, beleza? Deu para entender como que a gente chegou nesse formulário? Ó, nosso logo ficou pronto, ó, o Ambit Praia. Eu posso vir aqui nesse logo. Eu acho que o GPT já está tirando fundo de imagem, mas por via das dúvidas, eu geralmente venho aqui e tiro no Remove BG. E ó, eu consegui ter aqui o meu logo bonitão, só pela brincadeira mesmo, né? Só porque ficou legal. Aí, ó, nosso logo bonitão, o Ambit Praia. Melhorou o logo do formulário, ficou mais legal. Deixa eu ver se até aqui deu para entender. Usar um formulário em outra ferramenta paga quando o Airtable já possui a opção de formulário dentro dele. Não aumenta o custo. Então, o Tail, ele não é pago para você usar esse formulário. Você tem submissões infinitas. A única coisa que vai ficar é aquele badge do Tail ali. E, na minha opinião, o formulário no Airtable não fica tão bonito quanto esse do Tail, porque eu gosto bastante dessa carinha do Notion. Mas dá para criar o formulário, pegar o contato direto do Instagram da pessoa, na conversa da DM usando automação com o ManyChat, no formulário do Facebook, quando você faz propaganda paga no Facebook, você pode criar um formulário que aparece no Facebook, capturar ali direto e já jogar para o Make. Por onde vai vir o lead? É infinito. Tem como usar o DeepSeek? Com certeza. DeepSeek, Gemini, Cloud, qualquer coisa aqui que tem inteligência vai servir também, beleza? Então chegamos aqui, entendemos como é que cria o formulário, estamos com o nosso formulário. Aí a gente vai vir nessa ferramenta maravilhosa, criada pelos deuses da programação, chamada Make.com, né? O Make.com é uma ferramenta que ela é paga, mas assim, ela tem um plano gratuito bem longo não, né? Mas serve bastante, tá? Então vamos entender aqui, ó, o pricing dele. Então você pode criar sua conta e você vai ter 1000 operações por mês. 1000 operações não seria o equivalente a 1000 leads, tá, por mês, porque a gente tem 4 blocos ali, não sei, eu vou chutar o número, 200 pessoas que se inscrevessem por mês sairia de graça aqui, tô chutando, tá? Mais ou menos por aí. Mas não é caro, tá? O Make, que se você for usar profissionalmente, e se você for fazer uma automação para a empresa, quem paga é a empresa, no caso, né? Então não é caro o Make, beleza? Aí você fala, não, Léo, eu não gosto de pagar pelas ferramentas. Você pode usar o N8N, mas você vai ter que pagar o servidor de qualquer jeito. Então, não há almoço de graça. Aqui no meu Make, ó, dá até para ver que eu usei bastante operação recentemente. O Make, galera, ele é uma ferramenta, eu não vou ensinar a usar tudo do Make, mas quando você criar a tua conta no Make, você vai cair numa tela parecida com essa. Aí você vai criar os cenários. O que são os cenários? Cenários são as automações. Essa automação é um cenário, tá? Então aconteceu tal coisa vai ser feita. Não cabe nessa live eu explicar aqui o Make. Mas para você entender, a nossa automação, ela está aqui dentro, né? De o Ambit Imóveis, que é uma das pastas que eu tenho aqui. Aqui são várias coisas que a gente tem programado e essa é a nossa automação, que é essa aqui, tá? Eu vou recriá-la do zero, tá? Para não ficar dúvidas nem nada assim. Então, só para você entender, no final das contas, o que a gente vai ter na nossa automação é este cara aqui, beleza? Quando chegar a resposta do Tail, ele vai bater aqui. Então, vamos começar pelo Tail. Vamos
recriar essa automação, vou create a new cenário. Na minha sintaxe maluca que eu inventei na minha cabeça, eu gosto de colocar aqui do que se trata primeiro, né? Então aqui eu vou colocar a sugestão do meu amigo ali, ó, OneBit Imóveis, captura de lead, né? Então, OneBit Imóveis, captura de leads. Deixa eu ver se eu coloquei o I minúsculo. Aí, captura de leads. Quando você cria, então, um novo cenário, você foi lá, clicou em Create Novo Cenário, você cai nessa tela em branca. Você pode ou usar a IA dele, ele te ajudar a criar todos os cenários aqui dentro. Não recomendo tanto ainda, não é tão esperto assim. Ou você clica em mais, e aí você começa a ver todas as ferramentas do mundo que você pode integrar. Você pode integrar com Notion, você pode integrar com Tailey, com WordPress, você pode integrar com o Telegram, mandar mensagem direto no Telegram, você pode integrar com Facebook Pages, ActiveCampaign, MySQL, Perplexity AI, né? É infinito aqui a lista de coisas que você pode integrar no Make. O Make são mais de 2.000 ferramentas, se eu não me engano, que ele integra. É bizarro. Nós iremos integrar com o Tailey. Então eu vou pesquisar aqui, ó, Tailey. Aí ele fala para mim, você tem duas opções, ó. A primeira opção é Watch New Response, ou seja, ficar de olho quando chegam respostas novas no formulário. E eu vou clicar aqui, Watch New Response. Aí eu posso clicar em Add aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você de novo, Webhook, Add, adicionar uma conexão, tá? E eu posso vir aqui em Add de novo para conectar o Tailey com o Make. Então eu estou fazendo uma autenticação do Tailey com o Make. Eu já tinha ali, mas eu estou fazendo de novo só para você ver. Não precisa fazer isso toda vez. Então, como eu estou logado no Tailey e eu cliquei no link que apareceu aqui, né, aqui dentro, só vim, cliquei em Add, ele já conectou o Make com o Tailey. Não precisa fazer mais nada, está conectado às ferramentas. É absurdo, sim, é absurdo. Você vem em Form ID, vão aparecer os formulários disponíveis lá no Tailey. Só tem o Prior Life, né, que está publicado. Eu vou dar save e pronto, galera, conectou. Não tem fazer código, não tem que fazer nada. Eu vou dar save de novo. Eu acho que não foi tão difícil, né? A gente criou a conta no Make, colocou novo cenário, colocou integrações, escolheu o Tailey, lá em Webhook clicou em adicionar. De adicionar a gente conectou as duas contas e depois a gente colocou Watch New Response, ou seja, observar novas respostas, escolheu o formulário e salvou. E aí, como é que eu faço para rodar um cenário do Make? Eu posso colocar aqui, né, para ele ficar rodando eternamente, ou do Run Once, que é quando eu quero testar. Eu coloquei ele para rodar. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está esperando que um novo formulário seja preenchido no Tailey para que ele perceba esse preenchimento. Vamos preencher rapidinho, mas vamos preencher com uns dados meio fake aqui, tá? Para ser coisa rápida. Deixa eu publicar esse cara. Como eu mudei o logo, ele quer que eu publique de novo. Publiquei. Vamos voltar aqui. Tá publicado. Aqui pega o link. Vamos pegar o link e vamos preencher rapidão, ó. Eu vou preencher totalmente aleatório, tá, galera? Isso aqui é para vocês não perderem tempo na vida. Vou colocar aqui, coloquei meu número. Vou colocar qualquer informação que a gente não está nem pensando sobre isso agora. A gente só quer ver se eu preencher um formulário do Tailey, se bate lá no Active. Vou dar um enviar. Ops, ele não gostou do meu número de telefone. Beleza. Eu esqueci de falar isso. Eu vou voltar para mostrar isso, mas é coisa rapidinha. No Tailey tem como você configurar uma página de parabéns quando a pessoa se inscreve, tá? Então, só para não perder o bonde aqui no Tailey eu criei aquele formulário todo. Depois do formulário, você pode vir, clicar barra e colocar Thank You Page. Aí ele cria essa divisão aqui, ó, que você está vendo, e aí você pode preencher o que vai aparecer na página de obrigado, que foi o que apareceu aqui, né? Então, só para não ficar nada mal explicado. Aí vamos lá na nossa automação, vamos ver aqui, está aqui, né? Veja que apareceu aqui o número 1, quer dizer que bateu um formulário aqui no Tailey. O Run Once parou e bateu um formulário aqui. Eu consigo ver ó, no Output, que é saída, que chegou uma informação aqui, ó, e tem o Fields. Veja, ó, chegou o que eu preenchi lá, chegou aqui, ó, eu escrevi aleatoriamente e chegou. Então, note que a gente conseguiu, então, criar um formulário no Tailey, criar um cenário no Make, e quando eu preencho um cenário, cai aqui no Make.
Então, isso já é um puta de um avanço, tá? Deixa eu ver, ó, muito top, sim, estou entendendo. Cobrança com recorrência existe softwares parrudo. Não vejo porque criar automação do zero, reinventar a roda. Depende. Depende do que você quer fazer. Já que integra no formulário do Elementor, dá para integrar no formulário do Elementor. Léo, para um motivo de comparação, você pega quantas operações por mês em média? Cara, depende muito do mês, do que eu estou fazendo. Para as operações que custam mais caro, geralmente eu tendo a fazer microserviços, que são coisas assim mais parrudas e loucas. Mas não precisa fazer. Na versão gratuita de DeepSeek entrega mais do que o ChatGPT? Provavelmente não. Consigo criar automação e cobrar uma recorrência do cliente? Sim, consegue. Se você criar automação, você pode vendê-la como um serviço, tá? Eu acho que a melhor forma de... Se cobra um setup, tipo, olha, eu vou automatizar a sua captura de lead. R$ 1.000 de setup, mais 250 por mês. E o custo da ferramenta, por exemplo. Ou o custo de manutenção e melhoria. Ou essa de captura de lead, para uma imobiliária, isso vale, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000, talvez. E aí você pode cobrar uma manutenção de 500 por mês. Depende muito da negociação da imobiliária, do volume de lead, né? Léo, no caso, quando formos criar uma automação para uma empresa, devemos criar uma conta com e-mail da empresa. Depende de como você vai prestar o serviço. Se é um serviço único, uma única vez, você vai e cria com o contato da empresa, o cartão da empresa. Pede para eles criarem, na verdade, né? E te colocar como desenvolvedor. Aí você cria um videozinho passo a passo, como eles criam lá, e eles liberam para você. O Make integra com MS Forms. MS Forms, Microsoft Forms? Não sei. Dá para automatizar testes. Automação de testes de código é outro lado, assim. Com o Make não faria sentido. Já pensou em usar Grok em vez de OpenAI? Ele é de graça. Eu nunca usei. Tem API do Grok de graça? Não tenho certeza. Agendamento de barbearia. É possível criar automação? Com certeza. No curso completo a gente vai ensinar um exemplo que vai ser a dentista, que é quase igual a barbearia. Continuando então aqui. Beleza. Deu certo essa primeira parte, né? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, meus amigos. Tem este cara aqui que é o nosso banco de dados, lembram? Que é o Airtable. Como que cria conta no Airtable? Você vai vir em airtable.com, você vai criar a sua conta, né? No Airtable, você consegue vir aqui e clicar, né, para criar um novo banco de dados. Create aqui, né? No caso, eu criei o Ambit Imóveis, que é esse banco de dados que vocês viram aqui. Tem o código, tem tudo isso, tem a tabela de vendedor. Para fazer aquela tela que os vendedores navegam e faz tudo aquilo, você precisa ter, então, uma tabela de imóveis, que lista os seus imóveis que você possui, descreve esses imóveis, né? Então, no caso, aquele imóvel que a gente viu ali, que a gente criou o formulário, ele está aqui dentro, né? Aí você precisa criar um de vendedores, porque no final quem vai realmente, efetivamente vender, né, chamar aqueles leads é os vendedores. Então você cria os contatos dos vendedores aqui dentro, né, as tabelas. E também o leads, né? Então são as pessoas que estão interessadas, vai estar aqui dentro o lead, né? Então veja que tem aqui o lead, certinho. Aí, quando eu fui fazer esse exemplo para vocês, vocês acham que eu vim aqui e fiz manualmente tudo isso? Você acha que o Leozinho, o menino que gosta de automatizar tudo, e quer fazer tudo com o mínimo de trabalho possível, ia vir aqui digitar tudo isso? Nem a pau, né? Então, o que eu fiz quando eu fui fazer esse exemplo para vocês? Quando eu fui fazer o exemplo, eu vim aqui e conversei com o meu brother GPT, falei para ele, olha, eu quero criar uma tabela. Nessa tabela, né, eu vou criar lá no Airtable, essa tabela eu quero que possua então, os dados dos meus vendedores, dos meus produtos, nananã, como que campos eu devo criar, como eu devo receber tudo isso, lá. Então eu pedi para o meu amigo GPT criar uma descrição dos campos daquela tabela, né? Então do Airtable, que é onde vai ficar guardados os imóveis, onde vai ficar guardados os vendedores e onde vai ficar guardados os leads, né? E aí ele criou para mim isso. E o que acontece? Essa ferramenta maravilhosa chamada Airtable, eles colocaram uma IA muito boa aqui, muito boa mesmo. Então, ao invés de eu fazer from scratch, que é do zero, eu faço build an app with AI, né?
Então eu faço com a IA o meu app. Então quem vai gerar todas aquelas tabelas e aquela view onde se arrasta as coisas é a IA. Se você clicar ali, você só precisa, né? Você só precisa ter um prompt, né? E eu criei aqui, depois eu vou passar para vocês esse passo a passo bonitão aqui de tudo isso que a gente está falando, tá? Então, eu criei um prompt usando o ChatGPT para passar para o nosso amigo, Airtable. Então, falando com o ChatGPT, eu falei para ele, olha, essas tabelas que a gente imaginou, então, para criar no Airtable, vamos criar um prompt para o Airtable gerar para a gente? E ele gerou esse prompt, ó. Então, o que ele falou para o Airtable? O que a gente vai fazer no Airtable? Você vai voltar, vou até voltar aqui para facilitar. Criou a conta, tem Create, construir com IA, e você vai colocar o teu prompt. Você pode escrever da sua cabeça, pode pedir para o GPT, pode fazer do jeito que você achar mais interessante. E eu falei para o Airtable o seguinte, cria uma base chamada OneBit Imóveis. Então, eu vou colocar aqui o OneBit, agora eu vou colocar o bit diferente, né? Gostei do bit. OneBit Imóveis, com 3 tabelas. Normalmente, quando nós, programadores, vamos criar tabelas, nós não criamos com nome em português. Isso aqui não é uma boa prática. Mas o nosso amigo Airtable, ele não é bem um banco de dados tradicional, ele é mais como uma tabela. E como é um exemplo aqui, então tudo bem. Normalmente, se eu fosse criar para mim, para uma empresa, eu criaria em inglês, mas complica aqui o negócio, né, na explicação. E aí, às vezes, tem campos em português que a gente nem sabe o nome em inglês, aí bagunça. Enfim. Cria uma tabela chamada OneBit Imóveis com 3... Desculpa, cria uma base chamada OneBit Imóveis com 3 tabelas, lead, imóveis e vendedores. Na tabela imóveis, adicione nome, código, bairro desse imóvel, tamanho, status, link, responsável, e aqui ao invés de observação, vamos mudar para descrição do imóvel. Na tabela vendedores, adicione nome do vendedor, e-mail, WhatsApp, se ele está ativo ou não, leads atribuídos, né? Então, quem são os leads que são desse vendedor, né? Quem são os leads que esse vendedor está tratando? Último lead recebido. Aqui a gente vai depois discutir um pouco mais sobre isso, mas quando a gente for fazer aquela questão de eu passo o primeiro lead para o vendedor X, o segundo lead para o vendedor Y, o terceiro vendedor Z, né? Eu vou distribuir os leads um por um para os vendedores sem ser aleatório, né? Isso aqui vai ser necessário. Calma que mais explicações estão chegando. E agora vem a tabela mais parrudona, né? Que é o leads. Então, na tabela leads, adicione nome do lead, e-mail, WhatsApp, qual imóvel está relacionado com esse lead, o objetivo da compra desse cara, momento de compra, valor de entrada, se ele pretende financiar, se ele tem crédito aprovado, se ele conhece o bairro, o que chamou a atenção dele naquele imóvel, o que é mais importante para ele, que é uma resposta aberta, né? Classificação do lead, se ele é quente, morno ou frio. Status do atendimento, ele é um novo contato? Ele é um contato em andamento? Ele é um contato fechado? Ele é uma compra realizada? É melhor chamar ele no futuro ou ele não tem interesse? O vendedor responsável, né? Quem que é o vendedor que está tentando vender para esse lead, né? Data de entrada, quando que esse lead entrou? E use campos de texto. Aí depois eu passei uma outra instrução para ele aqui embaixo. Ó. Use campos de texto onde não for uma relação de tabela ou classificação. Ele estava colocando muitos campos como booleano. E aí fica meio chatinho na hora do make de escrever no Airtable campos booleanos. Depois vocês vão entender por que é meio chatinho fazer. E aí, por simplesmente querer simplificar ao máximo, não que não dá, eu falei para ele usar campos do tipo texto mesmo, tá? Exceto quando é relação com tabela ou classificação do lead ou status, né? E aí eu falo para ele o seguinte, crie uma view Kanban, né? Kanban é aquela view que você arrasta as coisas que a gente viu, né? Você puxa daqui para lá, tipo Trello, né? Crie uma view Kanban baseada em status do atendimento e uma view agrupada por vendedor responsável. Mantenha os campos e uma view também Kanban, né? Vamos colocar Kanban, agrupada por vendedor responsável, tá? Então, para a gente ter essas views separadinhas, bonitinhas ali. Mantenha os campos em português. E o que acontece? Ele vai entender isso aqui, acredito que sim, em português. Se ele não entender, a gente pode pedir para o GPT traduzir isso e aí ele criar em inglês, tá? Então vamos colocar aqui a nossa tabela, vai ser um cinzinha claro. E eu dou Next. E aí ele começa a gerar o nosso aplicativo do Airtable.
Veja então que a gente está automatizando um trabalho gigante aqui. É muito tempo que você tinha que ficar ali preenchendo o Airtable para fazer isso funcionar. Tá bom? Qual a diferença do Airtable para o Supabase? O Supabase é um banco de dados completo mesmo. Ele também tem microserviços, dá para subir arquivo. É bem mais complexo o Supabase. Ele é mais complexo, mais completo. Porém, o Airtable é mais simples e mais visual, né? O Airtable você gera coisas que você vê, o Supabase é para você guardar dados mesmo, né? Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Pode usar o Firebase? Pode usar, tranquilo. Dica de graça para vocês que estão sugerindo Grok, form do Airtable, etc. Não se apaixone por solução, se apaixone em resolver problemas. A API do Grok é cara. Eu nunca vi a API do Grok. Beleza, então. Então bora lá. Vamos ver se o Airtable trabalhou enquanto a gente estava aqui conversando. É assim que eu gosto das ferramentas. Eu gosto das ferramentas trabalhando e eu descansando. Vamos ver, olha, ele criou um overview aqui para gente. Então, imóveis está aqui, imóveis dashboard, vendedores, vendedores dashboard, leads, leads Kanban, então novo contato, blá, blá, blá. Acho que eu dei um zoom aqui, por isso que ele está assim. Né? Então, ele criou aqui o Kanban para mim, bonitão. Leads Kanban separado por vendedor, legal. Leads timeline, quando que o lead chegou e se ele foi tratado ou não. Olha que maravilha, que coisa bonita, né? Fala sério. Create this app, claro. Obrigado por trabalhar por mim, Airtable. É assim que eu gosto, de você trabalhando e eu pensando, né? Assim que é importante. Beleza. Então ele está criando aqui, eu chequei que está tudo certo, senão eu poderia voltar, poderia ajustar alguma coisa, mas gostei, né? Aí quando ele criar, o que a gente vai fazer? Olha a nossa automação aqui, ó. Qual que era a segunda coisa que a gente fazia? A gente pegava o código de imóvel, que foi passado como campo oculto no tail, e resgatava o imóvel, tá? Então a gente dava um search e resgatava os dados do imóvel. Por que isso? Porque a gente quer pegar esses campos do imóvel e passar para o chat GPT processar, né, sabendo o que é o imóvel. Para ver se a pessoa é quente, morna ou fria, tem que ver se ela faz um match com aquele imóvel ou não, entendeu? Então é por isso que a gente resgata o conteúdo do nosso imóvel aqui. Deixa eu ver se ele criou então, finalmente, criou, né? Beleza, criou aqui pra gente. É esse cara. Ó, esse é o roxo, que é o antigo, o novo é o cinza. Aqui para eu não bagunçar as coisas. Tá no Edit. Eu vou dar Edit aqui. Galera, Airtable, 1 milhão de opções vocês têm aqui, tá? Eu não vou entrar nessas 1 milhão de opções, mas tem 1 milhão de opção aqui. Aqui em Data, ele já criou com exemplos para gente, né? Então aqui em Imóveis, tem aqui Casa da Árvore, bairro, tudo mais. Eu vou pegar o código do imóvel Casa na Árvore dos Sonhos, o apartamento submarino. Pior que eu queria que ele criasse algum imóvel de praia aqui, né? Mas tudo bem, não faz diferença, é só um exemplo, né? Então eu vou pegar esse código deste imóvel e eu vou lá no meu amigo Tail e eu vou editar esse código oculto que eu passo para ser um código que está de verdade no banco de dados. Ó. Eu vou vir aqui em Default Answer, né, em resposta default, e eu vou salvar isso e eu vou publicar. Ele não aparece aqui mesmo, fica em branco, tá? Não se preocupa não, que é a resposta padrão dele. Se eu vier no meu amigo Tail de novo e recarregar, ele está aqui, mudou o oculto, não vai aparecer para a gente, claro, né? E a gente pode, aqui no Make, tentar resgatar aquele cara. A gente pode vir aqui e eu colocar aqui, olha, eu quero uma integração com o Airtable. E o Make tem integração com o Airtable. É só eu vir aqui em buscar records. Poderia ser pegar recorde, mas pegar recorde é por ID. E eu não tenho o ID, eu tenho o código, né? Então, eu vou vir aqui em Search. Eu posso até, galera, ó, aqui ele já conectou com o Airtable porque eu já tenho a conexão. Mas eu posso clicar em Add aqui e aí eu posso vir em Airtable Token or Key, tá? Aí eu posso ir lá, deixa eu ver, talvez ele prefira o OAuth aqui, tá? Vou dar save. Então, o OAuth é mais fácil, né? Inclusive, o OAuth é só vir aqui, vai aparecer essa telinha, eu vou dar acesso a todas as minhas bases de dados, ó, todas as atuais e futuras, vou garantir o acesso, bem mais fácil do que ficar usando o token, né? Nossa, token é uma coisa antiga, né? Aqui para o Make, pelo menos. E aí, então, eu conectei o Make ao Airtable, tão fácil quanto clicar 3 vezes no mouse.
Aí eu venho aqui e escolho a minha base de dados. A base de dados é o OneBit Imóveis, né? Os imóveis da praia da OneBit Code. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na tabela que a gente criou lá, chamada imóveis. E aí, como que faz para pesquisar aqui? Aqui, apesar de ser simples, né? Se eu quiser achar um imóvel pelo código, eu preciso colocar uma fórmula aqui. Talvez essa seja a parte mais chatinha aqui. Mas tem tudo isso na documentação do Airtable, do Make. Você precisa passar desse jeito aqui, ó. Você precisa passar dessa forma, tá? Vai estar isso escrito aí para vocês na parte em texto. Eu venho aqui na fórmula e aí eu falo para ele o seguinte: eu quero que quando você achar um imóvel que tenha um código, isso aqui é um campo do imóvel, né? Este campo do imóvel aqui, ó, o código, né? Então, quando você achar um imóvel que tenha esse código, que é o código que veio lá do Tail, né? Quando você achar um imóvel, desculpa, que tenha este código, é tanta aba aqui que eu já estou perdido. Quando você achar um que tiver esse código, você seleciona esse imóvel. Lembra lá do Tail, que quando a gente submeteu o form, ele salvou aqui todos os campos que o Tail mandou? Então, quando você está trabalhando com o Make, você faz algumas simulações só para ele salvar os campos que vêm. E aí, quando você precisa usar esses campos para construir o resto da automação, aí você clica aqui, ó, em algum campo que pode inserir valores, ele aparece para você todos os campos que veio nos passos anteriores. Note então que vem um campo chamado código, que é justamente o código do imóvel. Então eu estou dizendo o seguinte para ele, ó, você vai procurar dentro da tabela imóveis, né, do tabela imóveis, no campo código, um código que seja igual a esse que veio do Tail. Toda vez que eu submeter o form do Tail, vai vir um código, certo? Porque está lá no campo oculto. Se não vir o código, vai quebrar, vai dar problema na automação. E aí eu comparo, e aqui eu digo que eu quero um só. Mesmo que tenha mais imóveis com o mesmo código, eu quero um só. E aqui ele me pergunta quais campos do imóvel eu quero baixar quando eu fizer, né, essa pesquisa. E aqui eu vou dizer que eu quero todos os campos do imóvel, né? E aí eu vou dar save. Vamos ver se isso funcionou? Vamos de novo fazer a simulação. Eu vou dar run once. Eu vou lá no meu amigo aqui, Tail. Vou preencher de novo que nem um doido aqui, que nem eu fiz da primeira vez, né? Vou colocar aqui, tal. Vou sair preenchendo, nananã. Vou colocar qualquer coisa. Vou clicar aqui também. Vou colocando aqui. Inclusive, eu acho que eu nem preciso passar todas as informações. Estou passando informação demais. Vou dar enviar. Ele não gostou do meu telefone de novo. Vou dar enviar. Esses campos estão como obrigatório no Tail. Coloquei como obrigatório os campos, então ele não me deixa não preencher. Faz sentido, né? O telefone, eu acho que ele não está gostando do Ah, tá. Ele identifica quando eu coloco esses telefones suspeitos. Ele identifica. Ele é bem espertinho, o Tail. Opa. Então eu vou colocar quase o meu telefone aqui certo. Vamos ver se agora vai. Caramba, meu. Vamos ver. Agora sim. Beleza. Se eu ver aqui, ele reclamou de alguma coisa. Chegou. Vamos ver se chegou um código novo. Chegou o código novo. Se eu olhar aqui, ele deu algum erro. Records not valid, né? Ele não conhece o campo imóvel. Ele não gostou da forma como a gente passou aqui para ele. Deixa eu ver o que eu passei de diferente. Vamos ver aqui, que eu nem lembro como é que eu passei aqui embaixo. Código. Ah, sim, faltou as aspas aqui, ó. Ele não gostou sem as aspas como estava antes. O que eu vou fazer aqui para facilitar para a gente? Vamos ver se... Já vou deixar ele pré-pronto aqui, só para a gente testar o nosso campo bonitinho ali, né? Deixa eu pegar ele aqui, depois a gente volta e deixa isso dinâmico. Beleza, beleza. Vou colocar aqui. Só para não perder tanto tempo, eu vou seguir para o próximo passo, e aí depois a gente vai ter que submeter o form de novo, senão eu fico submetendo toda hora ele, aí se quebrar de novo a gente já vê na próxima etapa. Daria para, certo, criar um programa para cadastrar criptoativos? Com certeza. Se eu tiver conectar o WordPress, uma base do WordPress, conecta ele no Airtable ou já coloca ele direto? Pode colocar ele direto, aí não precisaria do Airtable. Pixelbricks, não conheço. Beleza, galera, então vamos seguir aqui
tá? Então, a gente está nesse ponto do Airtable. Agora, só para a gente não perder tempo aqui no Airtable, não ficar deslizando nele, vamos para OpenAI. Vocês estão familiarizados com a OpenAI, né? A OpenAI, ela é a criadora do ChatGPT. O ChatGPT é incrível, mas usar a API da OpenAI é muito incrível também. Então, é a forma de usar o ChatGPT sem ser pela interface. Como que você faz para criar, então, você usar a API? Você pode chamá-la direto, ou você pode criar um assistente. O que é um assistente? Um assistente, ele é como se fosse um modelo seu pré-treinado da OpenAI. É como se você criasse lá um prompt, deixasse ele salvo, e aí você chama esse assistente, que já sabe fazer alguma coisa, você não precisa passar aquele prompt gigante. Né? Então, criar assistentes é muito fácil. Você vai em plataforma.openai.com, vou mandar o link para vocês aqui, não ficarem sem o link, né? Consigo fazer um agendamento, uma automação de agendamento? Com certeza. É uma coisa bem útil para agendamentos. Vocês estão curtindo, pessoal? Estão curtindo o processo? Tá legal? Tá dando para entender? Comenta aí para mim saber. Estamos aí com mais de 500 pessoas. Parabéns por estarem aqui aprendendo algo novo. Beleza. Então, os assistentes, eles são criados em plataforma.openai.com. Como que você cria um assistente? Você clica em Dashboard, Assistente, e aí você cria aqui em Create, tá? Então a gente vai criar aqui em Create um One Beach Praia. One Beach Praia, isso. E o que acontece? A OpenAI não é gratuita, tá? Mas é muito barato, são centavos. Para usar esse, sei lá, umas 10, 20, 30 vezes o assistente, você vai pagar centavos mesmo de real, tá? É muito barato mesmo. Principalmente se você usar o modelo 4O Mini, tá? Então, o que é o assistente? É como se fosse aqui o ChatGPT, que você passa as instruções, como se fosse conversar com ele, só que essas instruções ficam salvas. E como elas ficam salvas, você pode usar no momento futuro essas instruções, tá bom? Ou seja, você não precisa ficar toda vez mandando as mesmas instruções. Quais instruções eu gerei? Eu gerei essas instruções com o próprio ChatGPT, tá bom? E aí eu passei para cá. Elas estão no documento que eu mandei para você aí agora. Então, qual que é a instrução que eu passei para ele? Ó? Você é um assistente inteligente que recebe as respostas de um formulário de interesse em um imóvel na planta no bairro Novo Campeche, Florianópolis. Eu vou até tirar, porque isso aqui ficou muito específico, de um imóvel. Seu assistente que recebe o interesse de um imóvel e os dados do imóvel. Tá? Se eu não me engano, no documento que eu passei para vocês, eu tinha até atualizado esse form. Eu estou achando que ele ficou um pouquinho atrasado em relação ao outro. Ele está um pouco mais atualizado no documento que eu passei para vocês. Melhor. Então, você é um assistente inteligente que recebe as respostas de um formulário de interesse, de um imóvel e os dados desse formulário. Seu papel é analisar essas respostas e classificar o lead em 3 categorias: quente, morno ou frio, com base no grau de interesse, urgência e capacidade de compra e aderência ao imóvel. Use os critérios abaixo. Quem gerou esse texto com esses critérios foi ele, tá? Eu dei uma ideia geral e ele gerou isso pra gente, o ChatGPT. O objetivo da compra, o momento da compra, capacidade financeira, né? Então são os dados que a gente passa para ele. Responda somente com a palavra quente, morno ou frio, para ele não querer dar explicação extra, nem nada assim. E aqui eu escolho o modelo. O modelo mais adequado seria o 4O Mini, tá? Porque é mais barato e é uma análise muito simples para o ChatGPT. Aqui a gente poderia passar arquivos para ele, mas não é necessário. Poderíamos passar interpretador de código, mas não é necessário. Functions, mas não é necessário. Ele é bem simples mesmo, esse assistente, tá bom? E tá salvo. Criei meu assistente aqui, entrei no site, criei meu assistente, passei o prompt para ele. Eu volto aqui e eu escolho na minha lista de assistentes. Eu vou recarregar. E aqui eu vou ter o One Beach Praia selecionado certinho. A role é user, né? Porque é um usuário que está passando as informações, é como se o usuário estivesse chamando ali, né? O assistente. E aqui eu vou pôr uma mensagem para ele, tá? Qual é a mensagem que eu vou passar para ele? Eu vou passar os dados do imóvel, vou passar os dados do formulário, né? Passando os dados do imóvel e os dados do formulário, vai ficar muito mais fácil para ele identificar se é quente, morno ou frio, né?
Eu vou pegar, claro, daqui do que está meio pré-pronto para facilitar para a gente, né? E está aí embaixo para vocês também. Se não está no documento em texto, eu vou passar. Então, como é que fica aqui? Veja bem, eu vou falar para ele o seguinte: ele vai somar esse prompt que eu estou passando com o prompt que o assistente tem, tá bom? Eu vou falar para ele: avalie esse lead. Resposta ao form. Talvez eu nem precisasse passar isso, é meio redundante em relação àquele formulário. E aqui eu começo a passar para ele os dados que estão, né, que vieram lá do tail, né? Então aqui, ó, qual que é o maior interesse do lead? Então eu vou vir aqui, vou pesquisar o que mais chamou a atenção desse imóvel. Eu vou clicar aqui, ó, tamanho e planta. Como eu copiei de lá, ele preenche errado, porque isso aqui é contextual, tá, do Make. Qual que é o objetivo, né? Você pretende comprar para, aqui no caso é morar. E eu estou passando os dados dessa forma para ele, de uma forma bem simples. Qual que é o seu momento de compra, né? Qual que é o seu momento de compra? Pronto para fechar. Então eu estou passando para ele dado por dado do Make. Eu poderia fazer um map aqui desses dados. Se eu fizesse um map, eu não precisaria passar dado por dado, mas seria mais complexo de explicar e ia ficar com mais cara de código do que isso. Tem o crédito pré-aprovado? Eu estou passando então a pergunta e a resposta que ele passou no formulário, entendeu? Conhece o bairro? Você já conhece bem o bairro do Campeche? Sim ou não? Qual que é a prioridade que esse cara tem, né? O que é mais importante para ele nesse imóvel? E aqui, então, eu passo o nome do imóvel, o bairro do imóvel, passo o tamanho do imóvel e passo observações para ele. Esses dados eu ainda não consigo extrair. Como esse cara aqui, ó, nunca respondeu, o Airtable não deu certo aquela hora que a gente rodou, ele não devolveu as informações do imóvel. Como ele não devolveu, eu não consigo achar eles aqui na lista. Então, cada bloco desse tem que rodar pelo menos uma vez para você selecionar as variáveis dele, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu posso até rodar manualmente, ó, dar run once. Vamos ver se ele vai achar agora. Agora eu rodei manualmente, porque lembra, eu passei o código aqui meio que na mão. Como eu passei o código na mão, aí ele pegou, tá bom? Então, como eu rodei ele uma vez, agora eu consigo selecionar os campos dele. Como ele foi rodado uma vez, eu consigo vir aqui pegar, ó, se eu vier no Airtable, eu consigo pegar o name, consigo pegar o bairro, consigo pegar o tamanho deste imóvel, né? Tamanho. Consigo pegar as observações, que na verdade são as description. Acho que description é a palavra mais descritiva para isso. E eu consigo pegar o status, né, aqui do imóvel, se ele está ativo ou não, né? E eu consigo salvar. Então, o que acontece quando eu faço isso? Se tudo deu certo, se eu não cometi nenhum erro nesse processo, que é bem comum, ele vai chamar a OpenAI passando todos esses dados, ele vai chamar esse assistente aqui. Esse assistente vai analisar isso, e analisando isso, ele vai devolver para a gente a palavra quente, morno ou frio. E aí eu vou saber se esse lead ele é quente, se ele é morno, se ele é frio. Beleza? Vamos então, eu vou deixar dinâmico aqui, vamos ver se dá algum erro, se está minúsculo, alguma coisa assim, uma bobagemzinha dessa. Vamos pôr o código aqui, por entre aspas. Beleza. Vamos dar o run once de novo. Ele reclamou de alguma coisa aqui que eu não salvei. Salvei agora. Beleza. Só enquanto isso, deixa eu ver as respostas de vocês. Essa plataforma é gratuita. Qual delas? Quase todas ali são, menos a OpenAI, que é muito barata. Muito, muito. Centavos. Poderoso isso. Poderoso demais. A gente está dando uma automação e a gente está dando inteligência para ela usando a OpenAI. É de explodir a mente. Vocês estão ligados o que dá para fazer com isso. É muito bom. Beleza? Sim, curtindo, legal, muito da hora. Boa, obrigado aí pelos comentários. O mercado poderá contar comigo. Legal, Gabriel. Cara, para mim é o melhor mercado de 2025 para quem é tech. Sinceramente. Então vamos lá, vamos atualizar. Vamos preencher o nosso formulário que nem doido de novo. Vamos preencher que nem doido. Eu vou até mandar para vocês preencher para mim aí o formulário depois. Depois eu mando, aí vocês me ajudam a preencher o formulário.
19, nananã, preenchi aqui um telefone, ele vai reclamar, acho que tem um número a mais, sei lá. Sempre reclamo quando eu preencho. Beleza. Nananã, nananã. Eu vou colocar todas as coisas que são mais negativas, que ele tende a dizer que é um lead morno ou frio, quer ver? Vamos ver. Você pretende comprar para morar no futuro, alugar agora, esperando algo que vale a pena. Eu coloquei tudo algo mais neutro, assim. Deixa eu ver se está rodando a automação. Alguém preencheu? Eu falei de preencher. Chegou aqui os campos, vamos ver. Alguém preencheu, copiaram o link e preencheram. Agradeço. Agradecido aí por preencherem. Vamos ver o que ele fez. Então ele conseguiu pegar, ó, o imóvel, tá? Conseguiu pegar certinho o imóvel lá do Airtable, dinâmico. E aqui, ó, ele devolveu pra gente o seguinte resultado, ó. É um lead morno. Falou que o nosso amigo Joãozinho é um lead morno. Então, meio que deu certo, né? Funcionou. A OpenAI analisou tudo ali pra gente. Só que agora eu percebi que vai ter um problema na OpenAI, que é o seguinte: o meu imóvel, ele tá aqui no Airtable preenchido como meio maluco aqui, né? As perguntas são meio sobre praia e aqui ele fala de casa mágica, então vou pôr uma coisa, vou pôr a descrição certa ali, né? Vou chamar de praia life, só para não atrapalhar a análise que o ChatGPT vai fazer do match entre a pessoa e o imóvel, né? Então, nosso amigo Joãozinho preencheu ali rapidão para gente, já me ajudou e deu certo. Então, em que passo estamos? Recebemos o formulário, capturamos a informação do imóvel no Airtable, usamos uma inteligência artificial para decidir por nós se o lead é quente, morno ou frio. E agora a gente vai criar esse lead lá no banco de dados do Airtable, beleza? Deixa eu ver o que falaram aqui. Show, caraca, emocionalmente presente no futuro. Tem que automatizar o preenchimento do formulário. Alternativa free para OpenAI. A OpenAI é praticamente de graça, galera. Acho que dá para pôr até usando boleto, o crédito lá, é muito barato. Para quem tem o ChatGPT pago, tem que pagar a API também. Eu pago os dois. Na verdade, eu pago 2 assinaturas do ChatGPT, pago o V0, pago um tanto de IA. Por que está pegando o código do imóvel como hard code mesmo? Não estou pegando mais, já peguei. Talvez você esteja vendo a live no passado, mas agora já está dinâmico o código do imóvel. O código do imóvel vem do formulário, porque para cada imóvel teria um formulário diferente, né? O que é no code? No code é fazer coisas que antes a gente fazia com programação, só que sem programação, com ferramentas visuais como essas que você está vendo aqui, ó. Então agora no Airtable a gente vai para a hora boa, criar o record, né? Ou seja, escrever no banco de dados do Airtable. Vamos selecionar a nossa conexão com o Airtable. Vamos selecionar a nossa base, o OneBit Imóveis. A nossa tabela Leads, né? Os nossos caros leads. Aqui em Leads, galera, vamos preencher então os campos do lead. Então, quais são os campos do lead? O nome do lead, o e-mail do lead, o WhatsApp do lead, qual imóvel ele tem interesse, né? Então aqui, lembra que a gente resgatou o imóvel pelo Airtable? Ó, veio o ID. Então eu consigo pegar o ID do imóvel que veio lá do Airtable. Objetivo da compra do nosso amigo. Qual que é o seu objetivo? Né? Você pretende comprar para morar no futuro. Momento de compra, qual é o seu momento em relação à compra? Como é muito campo, aí é meio chatinho de preencher aqui, mas pensa que pelo quanto você vai vender essa automação, vai valer a pena esse trabalhozinho. Pretende financiar sim. Crédito pré-aprovado? Já simulou o financiamento? Sim. Conhece o bairro? Já mora, conhece o Campeche? Ops, não pode ser esse campo inteiro, tá, galera? Não pode clicar aqui, ó. Tem que clicar no valor, senão você vai estar passando o objeto. O que te chamou a atenção? O que é mais importante neste imóvel? O que chamou a atenção está aqui em cima, né? Tá na ordem, uma ordem meio esquisita aqui. O que é mais importante para você nesse imóvel? Tranquilidade do bairro. Resposta aberta, que é esse aqui. Esse aqui não é um objeto, então eu posso clicar direto. Classificação do lead, ele é morno, quente ou frio. Esse morno, quente ou frio, ele está aqui no nosso amigo ChatGPT, ó, é o result do ChatGPT, né? Status do atendimento.
O status do atendimento, se a gente for aqui no nosso banco de dados, a gente for aqui em leads, a gente vai ver que foi criado alguns status, né? Então, ó, essa aqui é a nossa tabela, chamar no futuro, tananã. A gente pode até editar esse campo para ver, ó, novo contato. Então, é um status novo contato, certo? Porque é um contato que eu estou acabando de criar, só pode ser novo. Então, vou colocar aqui. Eu posso até selecionar, né? Na verdade, eu posso, se não tiver map ali, eu posso selecionar. Beleza, novo contato. Vendedor responsável. Eu não vou colocar pelo make o vendedor responsável. É totalmente possível colocar pelo make o vendedor responsável. Mas eu quero mostrar para vocês uma feature do Airtable. Por isso que eu vou fazer diferente. O normal seria colocar pelo Airtable, talvez. Vai, não sei se é normal ou não, mas eu faria pelo Airtable e eu vou fazer pelo Airtable. Porém, dá para fazer pelo make. Pelo Airtable tem um problema que é só no plano pago, que é baratinho dele, que dá para usar script. Mas eu quero mostrar que existe a integração com ferramentas de código, mas não precisa. Eu estou só mostrando que existe, porque eu sei que muitos de vocês são programadores. Então, guarda essa feature aqui, que vai ser para um bem maior, que vocês vão aprender. Aqui eu vou pôr data de entrada. Quando que esse lead se inscreveu na nossa tabela, né? Quando que ele se inscreveu no nosso formulário? Eu vou pôr timestamp aqui, a estampa do tempo. Ou eu posso pôr o now também, o agora ali, mas vamos pôr timestamp, tá? E é isso. Então eu estou passando todas as informações aqui certinho, beleza? Tudo certinho, bonitinho, para cair lá na nossa tabela. Eu vou dar save aqui. Só que antes, deixa eu só conferir como é que ficaram os meus dados aqui para saber se não vai quebrar. Então, ó, e-mail da nananã, imóvel. Aqui o imóvel é aquele que a gente pegou pelo ID. Pretende financiar, tá tudo sim ou não. Lembra que eu falei para ele não usar booleano? Ele não usou booleano aqui, vai facilitar a nossa vida, senão ia ser bem chatinho. Classificação do lead, frio, quente, morno, tal. Beleza, assim, aparentemente está tudo certo, né? É para dar certo. Mas, como a gente sabe que desenvolvimento de qualquer tipo de projeto tem suas variáveis. Eu vou rodar aqui, eu vou pedir. Olha aqui, teve gente que preencheu já, cara. Use existing data. Alguém já preencheu antes e ficou salvo no banco de dados. Vocês enviaram e fica salvo. Vamos ver. Vamos ver quem preencheu aqui, já facilitou para a gente. Ó, caiu aqui no Airtable. Vamos ver. Vamos ver se caiu na nossa tabela. Jon Snow. Olha aqui, temos o Jon Snow aqui, ó. Ele preencheu Praia Life, morar, pesquisando, nananana. Curso top do Léo, resposta aberta. E caiu. E o que isso significa? Que se eu vier aqui em interfaces, né? Ideal por view, bonitão aqui e tal, né? E vier em leads Kanban, o Jon Snow está aqui, pronto para os vendedores abordarem o Jon Snow, falando que ele é um lead quente, ó. Então, ó, ele falou que ele tem um valor de entrada alto, ele pretende financiar. Eu coloquei algum campo errado aqui, ó. Caiu errado. Mas seria o sim, né? Eu cliquei no errado. Crédito aprovado? Sim. Não conhece o bairro. Então, ó, o John, como ele tem um valor alto, né? Ele está no momento de compra pesquisando. Foi atribuído como quente. Beleza? Deu certo. Então, vamos só resolver esse probleminha que eu causei ali. Eu devo ter selecionado o campo aqui, ó, e pretende financiar. Já tem o valor disponível. Eu selecionei errado aqui. Vamos ver, cadê? Eu tenho disponível, você pretende financiar um imóvel? Seria este campo aqui. Beleza. Ok. Então, eu salvei. O que é a única coisa que falta nessa história toda aqui? É a coisa mais chatinha de fazer, que é distribuir para os vendedores de uma forma inteligente. Pensa o seguinte, nós temos alguns vendedores, né? Eu tenho o vendedor 1, vendedor 2, não sei nem se dá para desenhar aqui no StreamYard, deixa eu ver se dá para desenhar. Que vontade de desenhar aqui o que eu ia explicar, mas acho que não dá não. Talvez dê, não sei. Não dá. Ou dá, editar layout, sei lá, vocês entenderam. Temos alguns vendedores, tem o vendedor 1, 2 e o 3. Então, chegou um novo cliente, ele vai para o vendedor 1. Quando chegar o próximo cliente, ele tem que ir para o 2.
quando chegar o próximo, para o 3, quando chegar o próximo, ele tem que voltar para o 1. Né? Isso é uma divisão Robin Hood. Então, essa é uma divisão que tem que ficar dando a volta ali nos vendedores. Dá para fazer de forma aleatória e dá para fazer dessa forma mais justa, para os corretores não brigarem entre si. Né? Então, eu decidi neste exemplo, não precisa fazer assim, dá para fazer só com no code, só com essas coisas. Mas, como eu gosto de ir a fundo nas ferramentas e mostrar, aqui no nosso amigo Airtable, existe uma coisa que são as automações. Você, no modo grátis, pode usar automações, só não pode rodar script aqui na automação no modo grátis. Mas, como que você atinge o modo pago no Airtable? Você pode pagar, ou se você convidar 2 amigos que só se inscreverem, não precisa nem comprar nada, você já ganha o modo pago do Airtable. Acho que por 1 ou 2 meses. Eu mesmo só convidei a galera e eu ganhei o modo pago. Então, na verdade, eu não paguei nada aqui no Airtable. Então, o que você pode fazer? Você vem em Add Trigger, ou seja, você vai colocar uma automação no Airtable. Você vai falar assim, ó, quando um record, né, quando alguma coisa for criada no banco de dados, eu quero que aconteça uma coisa específica. O record aqui, no caso, é o lead. Quando for criado um novo lead, eu quero rodar, né, run script. Eu quero rodar um script. Eu quero rodar um código JavaScript. Mas, Léo, eu não sei programar. Você falou que não precisava programar. Você não precisa programar. Esse código que eu vou usar aqui, ele foi 100% escrito pela IA. Não fui eu que escrevi esse código. Eu nem sei o que está aqui. Eu nem olhei o código direito. Falar a verdade, eu sou programador há 14 anos e eu não quis nem olhar o código. Falei, ela programou, ótimo. Então, o que eu falei para a IA? Eu vim para a IA e falei assim, ó, eu criei, eu posso até exportar o banco de dados do Airtable e jogar aqui para ela entender melhor, mas ó, eu criei um banco de dados no Airtable com as tabelas vendedores, leads, imóveis. Na tabela, eu quero criar um script, que, ao criar um novo lead, seja automaticamente preenchido o campo vendedor em lead com o próximo vendedor que deve receber um lead. A cada novo lead, o próximo vendedor recebe. Eu falei isso para ele, gere o código. Eu falei isso para ele, ele gerou o código para mim, tá? Então é bem simples. Hoje em dia gerar código é muito tranquilo, ó. Ele vai criar aqui para gente, ó, o código. Tá, um código bem parecido, inclusive. Então, aí você testa e tudo mais, você vai ajustando com os erros. O primeiro código que ele gerou não ficou perfeito. Aí eu fui ajustando, né? E aí o que eu faço? Quando eu crio aqui esse cara, eu tenho que vir aqui em Add Input Variável, falar para ele que ele vai ter uma variável, quando for rodar esse script, vai ter uma variável de entrada. E no caso aqui da variável de entrada, vai ser o seguinte, quando eu criar, né, um novo lead, ele vai vir com o campo, eu vou atribuir ao campo lead ID o ID desse lead, tá? Eu preciso ter esse ID do lead para poder pegar esse lead dentro do banco de dados e trabalhar em cima dele, tá? E aí aqui tem todas as coisas que ele mesmo criou do código, tá bom? E eu só preciso ver se está batendo as coisas aqui. Por quê? Eu criei esse código para outra tabela, e como foi a IA que gerou, nem sempre ela gera os campos com o mesmo nome. Então a gente precisa ver se os nomes batem, né? Então aqui em lead, eu preciso ver, na verdade em vendedor, eu preciso ver como que chama o campo, última atividade, número de leads, último lead recebido. Esse é o nome do campo, último lead recebido. Aqui é último lead recebido. Continuou com o mesmo nome no final. Último lead recebido, status, se ele está ativo ou se ele não está ativo. Aqui é no vendedor, né? Se ele está ativo ou não. Vamos ver se ele tem um campo active. Tem aqui, ó, ativo.
Aqui no caso, veja que ele está em português. Quando eu tinha criado antes, estava em inglês. Então ia dar ruim, né? Claro. Pode dar certo, pode não dar certo, a gente ajusta, né? Aqui eu vou dar um teste. Run test. Eu vou escolher um lead qualquer aqui para tentar, né? Aí ele vai pegar o ID desse lead. Vamos ver o que ele vai falar. Eu não sei nem se tem console log. Eu posso pôr console log aqui no meio para ver se deu certo ou não. Aí a gente pode ver se funcionou, se não funcionou. Deixa eu ver o que vocês estão falando enquanto ele pensa ali. Gerar o PDF é possível com design montado? Cara, é possível você fazer um e-book inteiro usando automação no code IA. Beleza? Esses preenchimentos são feitos de forma manual, só da primeira vez ou sempre? O preenchimento do Airtable é feito automaticamente. Dá para fazer automaticamente sempre. Dá para fazer uma descrição do lead que vai diretamente via WhatsApp? Com certeza. Então vamos lá, vamos ver se ele gerou. Tá show essa aula. Boa. Field, nananã, não pode ser aceitado, blá, blá, blá. Alguma coisinha aqui passou, ele não está gostando. Eu posso olhar ou eu posso pedir simplesmente para IA aqui, né? Eu posso pedir aqui nos ativos. Não sei se é algum exemplo. Deixa eu ver. Eu vou falar para o ChatGPT ajudar a gente aqui. Usei o seguinte script. Vou passar para ele, né? Aí aqui eu faço aqui para evitar dor de cabeça. Eu vou vir aqui, vou exportar este banco de dados, vou exportar este banco de dados de lead, né? Tô só exportando, tá, galera? Ali no CSV. Vou colocar aqui para eu não precisar ficar explicando muita coisa para ele, né? Dá um trabalho explicar as coisas, né? Melhor ele ver com os próprios olhos. Usei esse script. E aí eu vou falar para ele o seguinte, que é bom que vocês aprendem a resolver as coisas também usando o ChatGPT. Embora ele falou aqui que é na linha 16, né? Talvez já facilita um pouquinho aqui para a gente, né? Olha quantas pessoas ativas, tenta atualizar o status pendente atribuição. Não sei se ele tá olhando se tem esse status aqui, talvez não exista esse status pendente atribuição. Acho que ele está tentando criar um status novo aqui, ele não está tendo autorização para isso também. Vou deixar aqui já salvo esse status diferente. E eu vou tentar depois com Jon Snow ali. Beleza, vamos ver o que nosso brother GPT falou pra gente. Acontece que porque o campo o campo correspondente está no Airtable não está aceitando o valor passado. Isso geralmente acontece por um dos seguintes motivos. Tipo do campo é do tipo linked on order, apontando para a tabela. Aceita múltiplos valores ou apenas um valor. Confirme se o nome do campo está certo. Lead stable field. Aqui a gente pode colocar um console log ali, umas coisinhas para testar. Versão corrigida com log para debug. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente aqui. Né? Ele encontrou que é na... Se bem que eu acho que o erro era antes. Acho que... Não sei não, vamos ver. Vamos atualizar com a versão dele, vamos dar teste. Geralmente nesses scriptzinhos aqui, você tem que ir trabalhando aqui para entender o que aconteceu e tal, né? Normal. Aqui o ID está certo. Agora rodou com o que ele fez aqui. Funcionou, em teoria, né? Vamos ver se funcionou mesmo. Eu vou ligar essa automação, né? E aí a gente tenta criar um novo usuário aqui. Vamos tentar rodar? Vamos dar um rodar. Vamos usar o dado que vocês já geraram para mim. Vocês fizeram um favor de preencher esse formulário. Uma amizade isso. Me ajudou muito aqui. Deixa ele rodar. Criamos no Airtable. Vamos ver se foi criado. Edgar, atribuição pendente. Legal. Criou, funcionou e o script rodou, o que é uma coisa muito boa. A pergunta só que me vem é status do atendimento, atribuição pendente. A pergunta é por que ele não pegou nenhum vendedor, né? Tem vendedor ativo? Tem vendedor ativo. Por que ele entrou naquela parte? Vamos só dar uma última olhadinha ali nessa... Alguma bobagemzinha, né? A gente tem aqui o vendedor ativo, Isso aqui... tá, é isso. O vendedor ativo tá como sim ou não. Ao invés de estar true ou false, ele tá
como sim ou não. Aí tá dando esse problema. Porque eu pedi para ele deixar as coisas em português, aí ele ficou muito em português e aí ele não conseguiu encontrar. Foi esse o problema. Bom, faz parte. Vamos rodar então novamente. Vamos ver se alguém preencheu. Ah, alguém preencheu. Beleza, beleza. Vamos ver se agora vai ou não vai. Nós teremos mais um pequeno bug aí pela frente. Vamos ver. Nananã, nananã. Aqui são os vendedores. Leads. De novo caiu em atribuição pendente ali. Não sei se ele não atualizou. Mas o legal, ó. Quero meu prêmio. Quero ver o final disso. Legal, a galera tá mandando aqui. Massa demais. O legal das automações, galera, é que dá para ver o histórico, tá? Dá para a gente ver aqui a última que rodou, né? Dá para ver o script em si, né? Ver os logs do script, ver onde que ele chegou. Aqui ele nem passou pelo console log, ele ficou preso realmente naquela partezinha ali, vamos ver. Que ele atribui atribuição pendente e dá um return, né? Então ele tenta olhar o ativo e ele não está curtindo aqui. Não sei lá por que ele não está curtindo. Vamos fazer um console log aqui de vendedores. Vamos ver se está chegando, né? Acabou que virou um pouquinho programação, mas como eu falei, não precisaria estar passando pela parte de programação aqui, tá? Isso aqui é mais só para a gente brincar um pouquinho com isso, que é divertido também. Então ele está achando realmente os vendedores ali. Mas vamos ver se ele não está achando nenhum ativo, está vindo vazio os ativos. Eu acho que é isso, né? Tá no console log, ó, são 2 consoles, né? Tá vindo vazio aqui. Então ele não está conseguindo pegar os vendedores. Vou falar para o GPT aqui. Ele não consegue pegar os vendedores ativos, né? No caso. O problema no campo ativo, a gente não é um texto sim, mas sim um campo checkbox. Pois é, não é um campo checkbox. Vamos aqui no nosso amigo vendedor. Vamos no ativo. Vamos editar esse cara. Vamos color code options. Default, nananã. Vamos mudar aqui então para o checkbox. Isso, vamos para o checkbox. Vamos confirmar. Aí aqui a gente põe ativo em todo mundo. Beleza. Aí aqui a gente volta então para o... vamos ver se eu ainda tenho salvo esse cara aqui. Não tenho salvo, não tem problema, eu pego nesse cara aqui. Agora eu acho que vai, galera, agora vai. Sei lá por que ele não gostou do ativo ali, não tem problema. Eu acho que é por causa desse get cell, eu acho que é isso. Como era o campo texto, era só eu comparar. Mas como eu não programei, eu não estava ligado. É isso. Agora eu vou dar console log ativo que vai aparecer. Dificilmente não vai aparecer. Dificilmente. Faltou os pontos ali. Beleza, aqui passou, né? O ativo passou. Aí ele reclamou em alguma coisa na linha 37 aqui, foi atualizar. Responsive Seller, ó, esse campo aqui não existe também, é outro nome. Bugzinhos. Vendedor responsável, esse que é o nome do campo, né? Beleza, eu vou testar de novo, vamos ver se passa. Se passar, a gente pode seguir, aí vai dar certo. Beleza, deu certo. Agora, dificilmente não vai dar certo. Vamos dar run, vamos ver se alguém preencheu. Alguém preencheu, claro. Legal. Ao vender a solução, qual tela o cliente Alan terá acesso? Ele vai ter acesso à tela de Kanban lá. Você pode escolher quais telas ele vai ter. E os vendedores vêm filtrado só para si mesmo, tá? A tela. Então, tá aqui, Ana Pereira, tal, chegou aqui o novo lead, novo contato, o novo para o vendedor, Ana Pereira. Então, galera, temos um sucesso aqui, sucesso máximo, funcionou o nosso aplicativo, completamos a nossa missão, e agora a gente pode falar das próximas coisas, né? Mas só para ver bonitão aqui no lead, né? A gente merece ver aqui. Ó, chegou aqui o John, é um lead quente, tá aqui. Chegou aqui esse último lead que preencheu, lead quente, tá aqui. Se eu quiser filtrar, eu posso filtrar pelo vendedor, né? Cadê? Vendedor responsável. Eu posso criar views para os vendedores depois, né? Ó, essa Ana foi aqui do último lead, ó. Tá aqui, ó. Só os leads da Ana. Eu posso publicar isso aqui, eu posso mudar a cor, posso customizar, posso pôr gráfico aqui bonito, tá?
Vocês querem aqueles gráficos bonitos? Dá para pôr gráfico bonito também, dá para fazer umas coisas muito doidas aqui. Ó, dashboard prontinho para vocês, quantidade de imóvel, quais estão ativos, quais são futuros, quais são encerrados, né? Vendedor, dá para a gente ver aqui, ó, os leads distribuídos por vendedor, igualmente distribuídos, né? Bonitão, tá feito o nosso app. Você acha quanto que uma imobiliária não pagaria para capturar um interessado com aquela qualidade estética, funcional, classificar e colocar num dashboard desse, né? Hoje eles fazem tudo muito manual, muita gente. Então, tá feito. Merece uma palminha aí ou não merece uma palminha? Estamos aí com o nosso projetão.